Abriu em João 21? Abriu em João 21? Deus, glória a Deus. Responda, meu querido. E o seu amado aqui, ele fica meio nervoso quando a igreja não responde. Eu sou tímido, como muitos não acreditam, né? Antes de começar a palavra, aqui está meu irmão, para quem não conhece, tá? O Adriano, recém-batizado aqui, em nome do Senhor Jesus, está aqui. Tá? Do lado do meu cunhado, né? E minha irmã ali, para quem não conhece, é a Keila também. Então ele está aqui hoje. Eu agradeço pela visita, que você possa ser edificado em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. João 21. Vamos lá, ele lê esse texto maravilhoso até o versículo 14. Então é uma leitura bastante extensa, que se faz necessária essa leitura. Amém? Então diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado de Diogêmeo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos pescar com vocês, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite nada pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? E eles responderam: nada, não pescamos nada. E Jesus disse: joguem a rede ao lado direito do barco, que vocês acharão peixe. E eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas. E também havia pão. Então Jesus disse: traga algum desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu num barco e arrastou a rede para a terra. E lá estava cheia, com 153 peixes grandes. E mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. E foi a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Amém, meu querido? É uma leitura bastante extensa de um fato bastante importante para nós nessa noite. Daquilo que eu quero falar, que o amor de Jesus, ele é um amor que nos constrange. O amor de Jesus é um amor que nos constrange. E a segunda coisa que eu quero falar, o amor de Jesus traz transformação para as nossas vidas. O amor de Jesus traz transformação para as nossas vidas. Por isso você é transformado sempre, diariamente, constantemente. Você é transformado por causa do amor de Jesus. Então eu vou falar um pouco sobre a vida de Pedro para que vocês possam entender de quem eu quero falar e por que eu quero falar dele. Aí a gente vai lembrar alguns fatos da qual Pedro passou na sua vida com Jesus. E eu quero que você fique atento, vocês devem saber toda a história, mas faz importante a gente lembrar de alguns fatos aqui para você entender aonde nós queremos chegar, aonde o Espírito Santo quer chegar na tua vida. Porque ele chegou para mim, eu digo desde já, parece que essa mensagem eu estou pregando para mim. Parece que essa mensagem, parece que eu estou pregando a minha vida, aquilo que passou comigo, aquilo que eu tenho passado na minha vida. Então, assim, eu quero lembrar. Então, vou ler algumas coisas aqui para a gente lembrar disso. Entendemos que Pedro era um homem comum entre tantos outros da época e foi chamado estrategicamente por Jesus, para que outros da comunidade soubessem o Evangelho. A Bíblia salienta os traços principais do caráter de Pedro, os quais iam se revelando em suas ações. Ele era uma pessoa de caráter impulsivo,
um caráter egoísta, era interesseiro, ele era soberbo e ele era inconstante. Só esse aqui já faz a gente ver muita coisa do nosso caráter, daquilo que nós temos, ou daquilo que nós éramos, ou daquilo que nós estamos sendo ainda. O caráter de Pedro pode revelar para nós muitas coisas daquilo que nós vamos chegar aqui nesta noite. Ele era impulsivo, egoísta, interesseiro, soberbo, inconstante, de impulsividade. Pedro, pescador chamado após a grande primeira pesca. Então, quando nós lemos essa segunda grande pesca, teve a primeira, da qual Jesus chama ele, da qual ele pescou, tentou pescar a noite inteira, mas não pegou nada. Mas Jesus chamou ele, entrou no seu barco e novamente fez o milagre acontecer, ou melhor, fez a primeira vez esse milagre que nós acabamos de ler acontecer. Esse aqui era a segunda vez que estava acontecendo o mesmo milagre. Lembram-se disso? Esta passagem era a segunda vez, mas na primeira vez aconteceu o mesmo milagre, da qual Jesus chamou Pedro para ser seu discípulo. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Você lembra desse fato? Pedro foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da transfiguração de Jesus. Pedro estava lá presente. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que precipitadamente tentou repreender Jesus diante do anúncio da sua morte, onde Jesus revelou aos discípulos da sua morte, e Pedro repreendeu, já falou, jamais vai acontecer isso, porque ele era uma pessoa impulsiva. Jesus repreende e o chama de sai para trás de mim, Satanás. Então, nessa passagem também nós podemos lembrar. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo. Então, nesse mesmo momento, Jesus fala, você teve uma revelação do céu. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação. O apóstolo Pedro também apareceu de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus antes da crucificação. Ele estava presente naqueles momentos decisivos ali de Jesus, nos momentos que antecedia a crucificação de Jesus. Pedro estava ali junto com ele. Pedro caminhava junto com ele, Pedro estava orando junto com ele, Pedro subiu ao monte com Jesus. Jesus pede para orar, mas Pedro também vai dormir. E nessa mesma cena, Pedro também corta a orelha do servo, do Malcom, se eu não me engano, soldado, pela sua impulsividade. Pedro também participou da ceia do Senhor. E Pedro também participou do momento onde Jesus queria lavar os pés dos discípulos, mostrando que o maior tem que servir o pequeno. E Pedro, com a sua impulsividade, disse, não, Senhor, eu que tenho que lavar, mas Jesus o repreende. Essa é a pessoa que nós estamos falando hoje. Uma pessoa que foi chamada, uma pessoa que andou de perto, próximo a Jesus, vendo os milagres que Jesus estava fazendo, vendo as palavras de sabedoria que Jesus usava, caminhou entre cidades e outras cidades junto com Jesus, teve o seu momento de nostalgia, né, de alegria, onde ele recebeu uma revelação, você é o Cristo, mas ao mesmo momento Jesus também o repreendeu, sai para trás de mim, sabe? Ele foi o único que andou sobre o mar, mas também foi o quase que afundou. Pedro, na sua inconstância, ele caminhava junto com Jesus. E o que eu quero dizer? Muitas vezes você está perto de Jesus, mas até agora você não foi transformado. Até agora você andou e caminhou com Jesus, mas você não foi transformado literalmente. Você continua com o teu caráter da qual você tem, da qual Jesus te chamou na época, da qual Jesus te convidou para entrar no milagre, ao qual Jesus te chamou para andar junto com Ele. Pedro, até aqui não tinha mudado o teu caráter. Então, muitas vezes nós estamos dentro da igreja e a gente ainda não tem o caráter transformado. Nós vivemos de inconstância, um momento de alegria, onde a gente vem para a igreja, mas às vezes nós não temos nem vontade de vir na igreja.
Às vezes a gente agimos de forma certa, outras incorretas. Mas nós persistimos, estamos aqui dentro da igreja. Então só o fato de você estar aqui talvez não está te trazendo a transformação que Jesus quer. E é para isso que nós devemos atender. Como é que está a tua vida? Como é que tem andado a tua vida? Como eu já disse aqui, parece que eu estou pregando para mim mesmo. Pedro é esse cara que andava junto com Jesus. Experimentou, vivenciou, passou noites, viu a multiplicação de peixes e pães, viu gente ressuscitar na mão de Jesus. Mas não teve o teu caráter, não teve a tua vida transformada. No momento onde ele falou que não ia negar Jesus, ele nega Jesus. Então todos esses fatos que eu estou falando, que eu estou relatando aqui, ele antecede a João 21, essa passagem que a gente lê. Antecedeu tudo isso. Aí chega nesse momento onde ele decide fazer o quê? Depois da morte de Jesus. Eu vou pescar. Por que pescar? Ele estava dizendo, eu vou desistir dessa caminhada que eu estou tendo com Jesus, porque não está surtindo efeito, não está surtindo nada na minha vida, não está fazendo diferença nenhuma, não fez diferença nenhuma. Então eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. E tem gente dentro da igreja querendo voltar a fazer aquilo que ele estava fazendo, porque ele não está vendo transformação na vida dele e na família dele. Porque ele está na igreja, ele tem uma expectativa, assim como Pedro, ele tinha expectativa, e na sua impulsividade, às vezes ele tomava a frente das palavras, das ações, querendo acertar. E quando ele se depara com Jesus morto, mas ao mesmo tempo, como a Bíblia fala aqui, era a terceira vez que Jesus se apresentava a ele. Mas ele cai num colapso total de fracasso. Porque ele é aquela pessoa que andava junto, que estava junto com Jesus, e no momento que Jesus mais precisava, entre aspas, na mente dele, ele negou Jesus. Ele ficou acompanhando de longe. Às vezes, quando Jesus mais precisa das tuas mãos, você está de longe olhando. Quando Jesus está querendo que você servir, você não está servindo, você não está fazendo nada. Você está negando Ele com outras coisas a fazer. Então, Pedro, ele está aqui nesse momento, olhando para o seu interior, Jesus. Ou falando, Deus, eu não sirvo para isso. Eu caminhei com Jesus 3 anos e até agora não adiantou nada, não surtiu efeito de nada. Nada mudou na minha vida. Nada mudou no meu caráter. Nada mudou a maneira como eu tenho que servir ao Senhor. E ele decide voltar a pescar. Mostrando que ele estava querendo desistir da caminhada. Desistir do sonho. Desistir do chamado, desistir do ministério. Talvez você está aqui dentro, querendo desistir da caminhada. Querendo desistir do ministério. Isso aqui é para nos trazer autorreflexão mesmo. E por que eu falo que eu estou pregando para mim mesmo? Porque eu tive isso aqui o ano passado, no começo do ano passado. Onde eu falei, cara, eu vou largar tudo. Vou abandonar. Deixa eu ficar em casa, quietinho. Deixa eu ficar no setor ali. Que é o momento onde você olha para trás e você vê que não construiu nada, as coisas só foram desabando, acabando. Até aqui nada mudou, nada foi de concreto. Não teve tanta importância, Jesus estava ali mesmo. Aí nesse momento, quando ele pensa em desistir, quando ele pensa em jogar tudo, voltar a fazer o que ele fazia,
Jesus aparece. Nesse momento que você está pensando em desistir de tudo, Jesus aparece. Nesse momento que você está pensando em recuar, Jesus aparece. Ele sempre vai aparecer. E aqui você pode ver, eu vou entrar um pouco no versículo. Eles ficaram a noite toda tentando pescar. Eles eram pescadores profissionais. Ele sabia que no mar da Galileia se deveria pescar à noite. Assim como na primeira pesca. Eles estavam à noite, a noite inteira. Eles sabiam também que eles deviam pescar onde era raso, onde era muito profundo. E quando ele novamente ele se depara com a maior frustração de novo, eu estou voltando a fazer aquilo que eu fazia bem. Mas na primeira tentativa eu estou me frustrando novamente. Vai ser assim. Na sua primeira tentativa você vai ter a frustração. Perdi o filho. Não sei mais como fazer. E você vai olhar aqui, você vai ver nesse texto, onde quando você está fracassado, quando você está com esse sentimento de derrotado, a Bíblia está dizendo assim, ela fala assim, que Jesus estava na margem do mar da Galileia, mas eles não sabiam quem era Jesus. Eles só ouviram uma voz: ei moço, pegaram alguma coisa? Não. Por que você não joga a sua rede para a direita? É nessa hora que nós podemos dar o maior vacilo das nossas vidas, ouvir a voz errada. Porque no momento da fracasso, no momento do erro, você ouve qualquer voz. Eles nem analisaram quem está falando, quem que é você aí, quem está falando. Eles não perguntaram para Jesus. Eles foram e lançaram a rede. Tipo assim, quem vier nos ajudar, seja quem for, eu vou jogar. E é nessa hora, meu querido, que o inimigo também ele pode entrar nas suas vidas. É nessa hora que o inimigo também pode colocar pessoas para te levar ainda mais para o fundo. Ainda mais para a decepção. Mas para o milagre acontecer, Jesus estava. Eles ouviram a voz. Jesus é especialista em tirar você do fracasso. Jesus é especialista em tirar você do sentimento de derrota. Jesus é especialista para te instruir a fazer as coisas da maneira correta. Só que ele chega no momento certo, não no seu momento. Jesus nunca vai chegar no momento que você quer, vai chegar no momento dele, que é o momento exato quando ele chega. E eles jogaram a rede, como diz aqui, alcançaram e pegaram muito peixe. Aí, João fala para Pedro: Pedro, é Jesus que está lá. E para você perceber como Pedro amava tanto Jesus, ele logo se joga na água. Isso é a mesma coisa quando você tem um amigo que mora longe e você não vê muito tempo, um familiar que não mora longe e você não vê muito tempo. Quando você sabe que ele está aí, a primeira coisa que você quer: eu quero ir lá vê-lo. Eu quero lá dar um abraço. Recentemente, um amigo meu lá do Rio de Janeiro, ele esteve aqui porque o pai dele precisou operar e ele veio às pressas. Quando eu fiquei sabendo, ele já estava aqui. Eu falei: cara, onde você está? Onde você está? Ficou aquela agonia de vê-lo. Eu já sabia do estado do pai dele, mas não sabia que ele estava aqui. E na primeira oportunidade eu fui lá e a gente se abraçou, a gente se beijou no rosto da irmã. Porque a gente é muito amigo. A gente se abraçou, ficamos assim abraçados ali. Um tempo: ô meu amigo, como você está? E aí, como é que está o pai? Aqui Pedro mostra isso. Essa vocação, essa paixão por Jesus, de estar perto de Jesus. É a mesma paixão que está dentro de
você. Você quer ficar perto de Jesus o tempo todo? O fracasso, ele pode encobertar, mas ele não acaba o amor que você tem por Jesus, a esperança que você tem em Jesus. Pedro estava mostrando, Jesus, eu tenho esperança, eu quero chegar logo. Aquele cara afobado que quer logo receber uma promessa, uma palavra de vitória, ele já pula na frente dizendo, Jesus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir algo que você tem para falar. Porque ele sabe que ele era o Salvador. Ele sabia que lá ele teria o conforto, lá ele teria direção. Ao mesmo tempo que é contraditório aqui as coisas, você vê que Jesus pergunta, e aí, vocês pescaram? Jesus chegou sem nada. E quando esses caras pulam, lá já tem uma fogueira, já tem algo se assando, algo preparado. Quando você decidir voltar para Jesus, quando você decidir sair do teu fracasso, do teu sentimento de derrota, Jesus já tem um banquete para você preparado, meu querido. Deus já tem um alimento certo, para o momento certo para a tua vida. Jesus já está preparando lá, já está esperando. Primeira coisa que Ele está esperando, você reconhecer que você faz. Sabe por que a gente fica no orgulho de não aceitar que nós fracassamos? Pedro estava aqui dizendo, Jesus, misericórdia, certeza. E a vergonha ainda, porque ele negou Jesus 3 vezes. Eles falam que não perguntaram nada para Jesus, ficaram quietos. Porque você sabe, né? Às vezes quando você erra com uma pessoa, você fica perto dela quietinho, né? Tipo assim, se eu vou falar, ele vai me dar uma bordoada, ele vai jogar tudo na minha cara. E eles ficam constrangidos ao lado de Jesus ali. Mas Pedro reconheceu. Para o milagre chegar na tua vida, você tem que se auto-reconhecer que nada mudou na tua vida, que seu caráter continua o mesmo, você continua a mesma coisa, quando a primeira vez que você viu Jesus, quando você aceitou Jesus. Jesus vai estar lá com esse banquete preparado, com esse alimento preparado, toda vez que você se reconhecer, eu errei, eu falhei. Sabe, igreja, que quando a gente não se auto-reconhecer, nós nunca receberemos. Eu quero Jesus. Então se esvazie, você se esvaziar, se reconhecer que você não tem nada de valor, que você quer algo. E Jesus faz o banquete. Jesus pede para que eles tragam o peixe também que pescaram. Eles comem aquele alimento. Próximo de Jesus também. Primeira coisa que a gente vê. Uma pessoa só é transformada através do amor de Jesus que a constrange. O amor de Jesus tem constrangido a tua vida? Quando Jesus chega, e a gente vai ler um pouquinho adiante, não sei se vocês fecharam a Bíblia, mas abre de novo, João 21. Versículo 15 em diante. Diz assim, quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Respondeu ele, então Jesus lhe disse, toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse outra vez, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? E respondeu, Senhor, sabe tudo.
e sabe que eu amo. Essa palavra sabe tudo. Ele estava dizendo: Senhor, tu sabe da minha vida, tu sabe onde eu falhei, você sabe quais são os meus pecados, você sabe quais são os meus segredos, você sabe onde eu errei, onde eu caí, onde eu me levantei, tu sabes por que eu estou aqui pescando novamente, tu sabes, Senhor. Reconhecendo aquilo que ele era, aonde ele estava e por que ele estava. O amor de Jesus, meu querido, ele primeiro tem que nos constranger. Aqui na terceira vez que Jesus pergunta se ama, a Bíblia fala que ele ficou triste. Eu não vou lembrar direito, mas é em Coríntios, onde fala que o Espírito Santo promove em nós um arrependimento segundo e conforme o coração de Deus. Então tem um arrependimento verdadeiro e genuíno, proporcionado pelo Espírito Santo. E que eu quero dizer para você, se você errou, se você está aqui fracassado hoje, se você está decidindo, hoje Jesus chega com o teu amor, te convidando novamente a caminhar com Ele. Dizendo: ei meu filho, eu te amo. Quando Jesus fala na primeira vez, então tome conta das minhas ovelhas. Na segunda vez, tome conta das minhas ovelhas. E na terceira, apacenta minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: ei, eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Imagine alguém, meu querido, chegar para você depois que você errou com ela e falar: oh, ei, meu querido, eu não desisti de você, eu estou aqui contigo. Jesus estava passando isso a Pedro: ei, Pedro, eu não estou desistindo de você. Por que você está desistindo de você? Aí entra naquela frase: Jesus confia mais em nós do que nós mesmos. Mas a partir do momento que ele transformar, ele constranger com o teu amor. E Pedro fica triste porque Jesus estava constrangendo ele. Como, Jesus? Eu errei tanto, e como você vai entregar para mim as tuas ovelhas? Como você vai entregar para mim? Eu que sou um fracassado, eu que tenho esse caráter. E Jesus traz um constrangimento da vida. Uma pessoa só se transforma quando o amor de Jesus a constrange. Somente o amor de Deus pode transformar o homem. Somente o amor de Jesus pode transformar o homem. Não há mais ninguém que transforma. Se até agora você não foi transformado, meu querido, é porque o amor de Jesus ainda não te constrangeu. Mas por causa da ineficiência do amor de Jesus, ou porque você não se reconheceu ainda que você tem esse caráter que está falido na fé. É necessário um auto-reconhecimento. Saber que sem Jesus eu não tenho nada. Saber que mesmo eu caminhando com Jesus, eu não fui transformado. Porque não chegou o arrependimento segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu não me auto-reconheci. Eu sou miserável. Pedro era uma pessoa difícil de amar, mas Jesus o amou e transformou primeiramente em seus discípulos. Tudo isso que a gente relatou aqui dessa passagem, Jesus estava trazendo à memória de Pedro tudo aquilo que ele caminhou com Jesus. Quando Jesus chega perto e fala do barco: ó, lança a rede para tal lugar que vocês vão pegar peixe. Ele lança, lembrando o quê? Do primeiro momento que Jesus esteve com ele. Lembrando, trazendo a lembrança, trazendo a memória. Ei, você lembra quando eu te chamei lá? Foi dessa maneira que você estava num barco junto comigo e a gente lançou as redes e você puxou e tinha uma fartura de peixe. Trouxe na memória dele. Quando Jesus prepara um fogo e traz a comida, Jesus estava lembrando: ó, você lembra quando eu estava na ceia, você estava na ceia comigo? Você lembra aqui na passagem que Jesus repartiu o pão e repartiu o peixe e deu para ele? Jesus estava trazendo na memória as lembranças, os momentos que Pedro tinha passado com ele. Porque isso traz recordação.
Isso traz aquele sentimento: perdi meu tempo, porque eu não dei mais valor a esse tempo que eu estava com Ele. Porque eu não dei mais valor a esses momentos que eu estava junto com Ele para ter sido transformado literalmente. Então Jesus trabalhou de uma forma que o constrangeu, fez ele reconhecer que sem Jesus ele não era nada, que ele precisava de Jesus. Amém, igreja? Tem pessoas dentro da igreja que estão vivendo com o mesmo temperamento de como chegou. Isso é um sinal que nada mudou no seu interior. Você pode olhar pela vida de Pedro, ele caminhou com Jesus no seu ministério. Segundo ponto, Jesus se aproxima para trazer o seu amor e assim fazer de mim e de você a nossa melhor versão. O que é isso? Quando Jesus se aproxima de Pedro, falando: Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Apacenta a minha ovelha. A partir desse momento, meu querido, o amor de Jesus transforma um homem, transforma a vida de Pedro, transformou o legado, transformou o ministério, transformou o chamado de Pedro. Jesus novamente o constrange, porque quando a gente erra com uma pessoa, a gente acha que ela vai pagar com o mesmo preço, com a mesma moeda, ou sendo só um pouquinho suave. Mas Jesus é o contrário. Jesus está chamando Pedro: Pedro, eu não desisti de você, Pedro. Eu não desisti de você, Pedro. Temos que experimentar o amor de Deus, pois o amor de Deus traz para nós mudanças contínuas. Tem pessoas aqui que podem estar dando tudo certo na vida dela, financeiramente, espiritualmente. Mas se ela não tiver na vontade de Deus, no propósito de Deus, ela não está vivendo a sua vida no pleno, na plenitude de que era para viver. Porque Deus, quando nós estamos dentro do propósito de Deus, Deus faz nos vivermos na nossa maior plenitude, no nosso maior potencial. E assim acontece na vida de Pedro. Jesus chama ele. Fala: Pedro, agora eu estou te chamando. Você lembra a primeira vez que a gente estava no mar, que a gente pegou o peixe? Eu te chamei para você ser meu discípulo. Nessa segunda vez, Pedro, eu estou te chamando para você ser o meu apóstolo, o meu enviado, aquele que vai levar a minha palavra, aquele que vai ser a pedra rocha firme. E é assim que Jesus está te chamando hoje, para você ser a igreja dele. A igreja viva que anda, que se movimenta, que é transformada, que tem um caráter reto, um caráter com transformação contínua. Deus é um Deus de começos e recomeços. Tem pessoas que estão tentando parar, está tentando voltar a ser o que era. Mas hoje Jesus se aproxima para demonstrar o seu amor, dizendo: eu não desisti de você. Por que você está querendo parar? Por que você está querendo parar? Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Mas precisa primeiro um reconhecimento da tua parte. Jesus convida Pedro então a ser o apóstolo do seu próprio ministério, chamado, dando continuidade às obras do Senhor. Jesus está levando Pedro a outro nível de chamado, outro nível de vida. Jesus estava colocando nas mãos de Pedro o próprio legado dele. Jesus estava colocando total confiança em alguém que tinha traído. Jesus demonstra o total amor a Pedro. Jesus constrangeu Pedro, pois não levou em consideração o que passou, mas sim o que seria e foi realizado por Pedro. Assim vai ser na sua e na minha vida, e está sendo.
Jesus quer te levar a outro nível de vida, da qual você não experimentou, você acha que experimentou. Deus quer colocar uma plenitude dele, você viver no melhor dele. Jesus se aproxima primeiro pelo seu amor por nós. Jesus se aproxima porque Ele sabe que o seu amor nos constrangerá a mudar de atitude e de nível de vida. Jesus se aproxima porque após a mudança, Jesus sabe do nosso potencial em fazer a vontade dEle. Jesus sabe, meu querido, que você está aqui hoje caminhou com Ele até aqui. Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe do teu erro, Ele sabe dos seus segredos que estão escondidos aí. Mas o amor de Deus cobre tudo isso. O amor de Deus pela tua vida cobre tudo isso, cobre multidões de pecado, cobre multidões de segredos, segredinhos seus, segredinhos meus. Aquele pecado que a gente não confessa para o irmão, mas só confessa direto para ele. Esse é o amor de Jesus, meu querido. Se Ele não te constranger, é porque você nunca mudou. Você só será transformado quando o amor de Jesus te constranger. Se você está aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, seja constrangido com o amor de Jesus, sente constrangido, se sente envergonhado, se sente triste como Pedro sentiu. Você caminhou, você começou até alegre, você começou uma caminhada com Jesus, demonstrando vontade. Assim como Pedro, quando João falou, ei, é Jesus lá na praia. Quando Pedro saltou, você é hoje. Por que você está aqui hoje? Porque ainda você confia na palavra dele. É a mesma coisa que Pedro. Se aproximou de Jesus. Aonde você pode encontrar Jesus? Aonde você pode encontrar a voz de Jesus? Numa igreja. E por isso você está aqui hoje, querendo receber uma palavra de direção. Uma palavra que muda a tua vida, mas você só será mudado quando o amor de Jesus te constranger. Não adianta ter andado até aqui se você não se sentiu constrangido. Você sentiu só um arrepio e falou, eu vou batizar. Daqui alguém está falando contigo, meu querido, que nasceu dentro da igreja. Criado dentro da igreja, vendo meus pais servir o Senhor, vendo meus tios, vendo minhas avós servindo ao Senhor, vendo meus primos. E eu fui levado ali naquele meio ali, nunca saí muito para longe, também fiquei aqui. Aí até que um dia, aos 18 anos, decidi batizar. Tenho 25 ainda. E decidi batizar. Mas por quê? Porque eu estava no meio. Estava todo mundo da minha galera ali se batizando. Eu falei, vou te batizar também. Hoje, essa palavra dá para entender muita coisa dos meus vacilos, dos meus pecados, dos meus erros. Apesar de ter andado com Jesus desde a infância, Jesus, eu nunca me senti constrangido. O amor de Jesus, Ele vai vir quando você tiver, Ele vai te constranger quando você está vendo o pior chegar perto de você. Como eu falei aqui, você pode até estar se dando bem no seu emprego, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, mas se você não foi constrangido pelo amor do Senhor Jesus, você não está vivendo a plenitude daquilo que Deus preparou para você, porque lá tem um livro da vida separado, ó. Aqui, vou usar o Parrel é para ser essa aqui, ó. Então é aqui, Parrel, você foi tudo aquilo que estava escrito no livro da vida, Parrel. Meus parabéns, entra, meu servo. Porque Jesus deu 2 caminhos. Ele escreveu a tua vida, mas você decide se você quer aquilo que Ele escreveu ou não. Repito, Jesus escreveu, Deus escreveu a tua vida, mas Ele não entra com autoritarismo falando, você tem que fazer aquilo que eu escrevi. Não, Ele te deixa a escolha. Nós só vamos viver a plenitude quando nós vivemos aquilo que Deus escreveu das nossas vidas. Mas continuando aqui a minha vida.
Aí teve meus erros. O que mais Jesus tem feito, não tem para cá me constranger. Se você está vendo aqui um rapaz pregando aqui, de 25 anos, é pela misericórdia de Deus. Não é porque eu sou bom, não sou bom não. Se eu estou aqui é pela graça dele, se eu estou aqui é pela misericórdia dele, se eu estou aqui é pelo favor dele, merecido da minha vida. Porque só eu sei o que eu errei, só eu sei o que eu falhei, só eu sei. Eu me sinto agraciado de estar aqui ministrando, eu me sinto realizado de estar aqui ministrando, porque eu sei que isso aqui é um favor de Deus, é a maneira de Deus mostrar um amor para a minha vida. Dizendo de Deus, eu não desisti de você, você está querendo desistir de você, cara. Eu quero ser transformado por esse amor, por esse constrangimento, né? A viver a plenitude daquilo que Deus escreveu de mim. Eu só estou aqui pela graça. Eu só estou aqui pela misericórdia. Eu só estou aqui porque Ele me ama. Não tem outro meio. Se fosse qualquer outro, me condenaria. Se fosse qualquer outro, me jogaria fora. Se fosse qualquer outro, me colocaria no canto. Mas Jesus demonstra o teu amor. Filho, te chamei. E eu vou te transformar. Você não vai mais cair, assim como Pedro. Pedro foi transformado. Pedro virou o apóstolo da igreja. O cara que representava a igreja, a pedra fundamental, a pedra que era edificada pelo Senhor. Você é Pedro, a pedra da igreja. Aquele da qual eu vou estabelecer a minha casa, a minha igreja. Sobre você, você é a rocha. Eu repito uma palavra que fala. Jesus te chama por aquilo que você vai ser. Deus nos chama quando ainda nos sentimos incapazes. E Deus me chamou quando eu era incapaz. Ainda sou, porque só estou aqui por graça. Hoje a minha oração foi: Senhor, se eu não for lá e não tiver a tua misericórdia, não tiver a tua graça, não tiver a tua unção, Pai, o que eu vou fazer lá se eu estou levando uma palavra onde está falando que nenhum homem é capaz de mudar ou transformar a vida de um outro homem? Se não for através do teu constrangimento, através do constrangimento do teu amor sobre a vida dessa pessoa. Essa palavra, ela nasceu na pregação do pastor Marcos. O pastor Marcos estava pregando e veio, eu anotei num papelzinho. Ele não falou essas palavras, mas dentro do sentido. Você lembra disso? Que eu te falei? Que eu dar uma palavra? É assim que Jesus faz, Ele te surpreende todo momento. Então Deus, Ele vai te surpreender quando você se sentir constrangido pelo amor dEle, dizendo: ei, vem, se aproxima de mim, ei, eu não desisti de você, eu quero você perto de mim, porque aquilo que eu escrevi sobre a tua vida, eu sou fiel para cumprir. Você quer cumprir o propósito de Deus? Você quer cumprir aquilo que Deus escreveu sobre a tua vida, meu querido? Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para realizar. Basta você decidir e entrar no caminho dEle. Então Jesus, após a gente ser constrangido pelo amor dEle, Ele faz nós vivemos o nosso maior potencial. Você pode ver que depois a vida de Pedro é um cara totalmente transformado. Era um cara da paz, é um cara do sossego, é um cara de direção, é um cara de palavra sábia. É um cara cheio da plenitude de Deus, cheio do caráter de Deus. Um cara que pregou pela primeira vez, 3.000, 5.000 aceitaram a Jesus, porque Jesus o transformou. Jesus deu capacidade, Jesus trouxe para ele a revelação de quem ele era em Deus.
E é assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. Jesus hoje quer trazer a revelação daquilo que você é em Deus. Daquilo que você pode ser em Deus. Se até que você andou, nada mudou, saiba que se hoje você for constrangido por esse amor, você vai viver, meu querido, no seu maior potencial de vida. Porque você vai estar vivendo aquilo que Deus escreveu sobre a tua vida. E eu te pergunto, você quer viver isso? Se coloque de pé. Quando ele vem, só o refrão. Aleluia. Fecha os teus olhos, meu querido. Jesus sabe o seu segredo, tá? Só para te falar aí. Jesus sabe do teu pecado. Mas hoje ele está dizendo: ei, filho, eu não desisti de você. Ei, filha, eu não desisti de você. Ei, eu não desisti. Ei, meu querido, é essa a palavra do Senhor para a sua vida hoje. Quando tudo parecia que não, quando tudo parecia perdido, Jesus se aproxima para falar: ei, a partir de agora vai ser diferente a tua vida. A partir de agora vai tudo mudar, tudo transformar. Agora vai começar a dar frutos, agora você vai começar a plantar a semente vai ser cultivada, vai crescer, ela vai permanecer e vai dar frutos.